Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que prazer estar iniciando o seu programa Fonte de Fé. E nós louvamos a Deus pela sua audiência, pela sua participação, você que está sempre conosco, acompanhando toda a programação da Rede Brasil de Comunicação, e louvamos a Deus pela sua participação mais uma vez aqui no programa Fonte de Fé. E como sempre, estudando assuntos pertinentes à nossa vida cristã, para fortalecermos a nossa fé em Cristo Jesus. E, para tanto, nós queremos lhe convidar para ler um texto da Palavra de Deus, bastante conhecido de todos, mas baseado neste versículo, queremos estar meditando sobre cristãos fortalecidos pela graça de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, é o texto que estaremos meditando nesta oportunidade. Acompanhe a leitura conosco. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Palavras ditas ou escritas pelo apóstolo Paulo, direcionada a um jovem obreiro sobre quem repousava uma grande responsabilidade. É do conhecimento de todos que a segunda epístola de Paulo a Timóteo é a última escrita pelo apóstolo, visto que, de acordo com a história eclesiástica, aproximadamente um ano depois, o apóstolo Paulo é martirizado por ordem do imperador Nero. Mas antes disso, Paulo recebe a inspiração do Espírito Santo de Deus para trazer recomendações, exortações direcionadas a este obreiro, repito, sobre quem repousava uma grande responsabilidade para conduzir o rebanho de Cristo, sendo o sucessor de Paulo, principalmente atuando na igreja que estava em Éfeso. Este jovem obreiro é o jovem chamado Timóteo, e partindo da realidade física, emocional, espiritual, e por que não dizer, dentro da realidade contextual em que Timóteo estava inserido, entre outras verdades que Paulo acentua ou destaca que deveria ser alvo de observação e de prática deste obreiro chamado Timóteo, é o que nós encontramos no texto lido, em que o apóstolo incentiva, motiva, impulsiona de que Timóteo seja fortalecido pela graça de Cristo Jesus. Observe que este jovem obreiro, este jovem chamado Timóteo, ele recebe um destaque nas Escrituras. Aparece pela primeira vez no livro dos Atos dos Apóstolos, a princípio, como sendo um jovem que havia tido o privilégio de ouvir o apóstolo Paulo e se convertido à fé cristã a partir do seu sermão ou da pregação do apóstolo Paulo. Digo convertido à fé cristã porque nós encontramos o próprio apóstolo Paulo fazendo menção da sua fé judaica, ou seja, em razão de ter tido, apesar do pai que não era judeu, mas a sua mãe, como respectivamente sua avó, eram mulheres dedicadas ao serviço de Deus, baseado na sua fé à luz do Antigo Testamento. No entanto, Timóteo, cujo nome significa o que honra a Deus, foi chamado pelo Senhor a partir desta conversão, conforme nós encontramos em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, em razão da influência de sua mãe e também de sua avó. Este jovem passa a ser um dos principais cooperadores do ministério do apóstolo Paulo. Ele possui algumas características, a propósito, destacadas pelo próprio Paulo. Além de chamá-lo de seu verdadeiro filho na fé, o que reafirma a verdade que destaquei há pouco, de que ele é resultado da pregação do apóstolo Paulo. É por meio da pregação do apóstolo que Timóteo se converte a Cristo Jesus. Por essa razão, Paulo se considera como seu pai na fé, o chamando, respectivamente, de o meu verdadeiro filho na fé. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo de número 2. No entanto, nós podemos pontuar aqui algumas características a título de introdução deste jovem chamado Timóteo. Veja que, por mais de uma vez, eu o tenho chamado de o jovem chamado Timóteo. Isso é uma das principais características, já que se voltarmos os nossos olhos para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ele é assim chamado, por mais de uma vez, pelo próprio apóstolo Paulo. A propósito, fazendo menção
de que ele não poderia se permitir ser ridicularizado ou desprezado por conta da sua juventude. É a primeira característica principal de Timóteo. Ele era alguém consideravelmente muito jovem quando recebeu a incumbência não só de acompanhar o apóstolo Paulo em várias viagens missionárias e estando a serviço do apóstolo, não só presencial ao lado do apóstolo, mas incumbido de algumas vezes, como aos 1 Coríntios, quando Paulo disse que enviou Timóteo para estar com eles, mas sempre estando a serviço do reino de Deus. E isso é uma característica importante, já que ainda no primeiro século, principalmente aqueles que tinham vivência dentro do aspecto religioso, era entendido naturalmente que os mais velhos é que deveriam ser mais considerados em razão da experiência, do conhecimento prático e da sua vivência social. Então Timóteo precisou, claro, já de início, enfrentar algumas dificuldades, já que havia recebido a incumbência de, ainda muito novo, ter sobre si grandes responsabilidades. Não bastasse isso, o que é curioso, é que o próprio apóstolo Paulo, quando escreve em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 10, vai pontuar de que Timóteo tinha, entre outras coisas, uma personalidade introspectiva. Ele era tímido, não é? Não era um jovem que tinha tanta facilidade de verbalizar em público, não é? Tinha esse traço de personalidade que nós não poderemos considerar, ou particularmente não considero, como uma falha, como algo ruim, mas que era desafiador, já que ele foi chamado para exercer uma atividade direta, tratando com pessoas. E a sua timidez, naturalmente, seria desafiadora, embora não fosse uma fraqueza, já que isso é um traço de personalidade. Isso é confortador, porque quando nós analisamos de que ele era jovem e tímido, isso traz aos nossos olhos uma verdade importantíssima. É que Deus, apesar de algumas situações que para alguém pode ser considerado como uma falha, como uma limitação, como um estorvo ou como um obstáculo, isso não limita a ação do Espírito Santo. Deus é poderoso para se utilizar de quem quer que seja. Repito, esta verdade é confortadora, já que dentro das nossas limitações ou percepções que temos em entender algumas coisas que poderiam, claro, ser diferentes, mas que estão interiorizadas, personalidade, timidez, enfim, mas isso nunca será obstáculo para estarmos a serviço de Deus, para sermos úteis nos mais variados trabalhos que nós podemos exercer na obra do Senhor. Não bastasse Timóteo ser jovem, também tímido, conforme já mencionamos, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, Paulo vai fazer referência, por exemplo, de que Timóteo também era alguém que enfrentava problemas de saúde. Tanto é que Paulo orienta de que ele não apenas beba água só, mas com um pouco de vinho, o que se entende que é o vinho não alcoólico, naturalmente. E em razão de problemas gástricos, muito possivelmente em razão da água que tinha um teor muito grande de alcalina, principalmente ali na cidade de Éfeso, é possível que ele tenha contraído problemas estomacais. Tanto é que Paulo diz que ele deve misturar água com vinho, o que diminuiria esse teor alcalino para que fosse menos agressivo ao seu estômago, em razão das suas frequentes enfermidades. Veja que Paulo utiliza-se da expressão no plural. Então, Timóteo era jovem, Timóteo era tímido e também enfrentava problemas de saúde. Mas, apesar disso, foi alguém chamado por Deus para exercer uma atividade tão importante. É curioso a forma como Deus se utiliza das pessoas menos prováveis para fazer com que o seu trabalho seja realizado. Em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 20 em diante, nós encontramos o próprio Paulo dizendo o porquê que Deus faz isso. É para que ninguém se glorie, para que tudo redunde na glória de Deus. Porque quando nós sabemos que apesar das nossas fragilidades, limitações, Deus, apesar disso, nos usa para a glória do seu nome. Por mais que você se ache simples, por mais que você entenda as suas fragilidades ou mesmo limitações, Deus é poderoso para se utilizar de sua vida. E me permita dizer aqui uma palavra bem diretiva para você que está nos acompanhando neste momento. Talvez você esteja querendo fugir
do compromisso, da responsabilidade, de um chamado específico de Deus em que Ele tem comunicado através da liderança, através do seu pastor, do seu líder, do obreiro, que é um canal de Deus para a sua vida. E a desculpa talvez que você esteja dando é: mas eu não tenho condições em razão disto, daquilo e de mais aquela situação. Mas se Timóteo pôde ser usado por Deus, você também pode ser usado. Nós também podemos ser usados. Então não fuja. Deus tem a graça necessária para lhe fortalecer em meio a esta situação. Em meio a estas grandes dificuldades, veja, não bastasse as limitações pessoais, vamos assim dizer, Timóteo em seus dias também enfrentava problemas externos. E isso mostra o porquê de Paulo orientá-lo a buscar ser fortalecido pela graça de Cristo. Não bastasse esses traços que já mencionamos, a título de introdução, de lembrança, nós encontramos, quando lemos a segunda epístola de Paulo a Timóteo, de que alguns problemas estavam acontecendo também no aspecto externo, ou seja, ao redor do jovem Timóteo. Primeiro, estava sendo visto de forma sistemática um afastamento de crentes que antes estavam convivendo na igreja de Éfeso, identificando-se publicamente como cristãos, pertencendo a uma igreja, pastoreada por um líder, mas estava havendo naqueles dias um afastamento sistemático da liderança apostólica. Você que está anotando, gosta de aprofundar o seu estudo, mas ler com mais calma e dedicação, você pode estar anotando a esta afirmação, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 15. E eu queria aqui ler este versículo na versão Almeida Revista e Atualizada, que traz um esclarecimento ainda maior sobre a preocupação do apóstolo em identificar estes problemas nos dias de Timóteo. Veja que assim ele se expressa na versão Almeida Revista e Atualizada, é traduzido da seguinte forma: bem sabes isto, que me abandonaram todos os que estão na Ásia, entre eles Fígelo e Hermógenes. Veja que ele faz menção a nominalmente pessoas que muito provavelmente exerciam atividades na congregação, na igreja, talvez pessoas que tinham certa influência religiosa, até galgando posições de destaque, de liderança talvez. É muito provável que Paulo mencione nominalmente estes dois em razão da importância que tinha para a comunidade cristã ali, especificamente em Éfeso. Mas Paulo diz que estes, como também outros, haviam abandonado, deixado de conviver com o apóstolo e, diga-se de passagem, em razão do perigo que corriam, já que Paulo já estava sendo nesse período muito procurado pelo imperador, pelo Império Romano, em razão de ser um dos principais líderes do cristianismo. E nesse período histórico, é do conhecimento de todos, de que já não era mais a perseguição apenas por parte dos judeus, o que era muito comum no ministério de Cristo, principalmente nos primeiros anos, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, inicialmente a perseguição por parte dos judeus, em que o próprio Paulo foi um protagonista, né? Sendo perseguidor dos cristãos. Mas esta perseguição depois passou a ser institucionalizada, ou seja, o próprio imperador, o império de um modo geral, começaram a perseguir os cristãos. De modo que estes estarem perto do apóstolo, identificarem-se como sendo ovelhas do pastor Paulo, vamos assim dizer, usando uma expressão cotidiana, era talvez, na mente deles, assinar um atestado de óbito, já que Paulo já estava sendo procurado, nesse caso, quando escreve a epístola, já estava preso, e naturalmente a identificação com Paulo talvez para estes traria uma perca de prestígio, de posição, e eles não queriam isso. Não bastasse isso, algumas pessoas estavam se desviando da verdade, ou seja, aquilo que outrora era um princípio, era algo evidente, que se era defendido, proclamado, pregado, as pessoas agora estão negociando a verdade de Cristo. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17 e 18, quando nós encontramos o texto bíblico dizendo as seguintes palavras: e as suas palavras alastrarão como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e assim perverteram a fé a alguns. Veja que não bastasse o desvio sistemático da identificação com a sua liderança, agora há, consequentemente, um desvio das verdades centrais da fé cristã.
e Paulo agora cita nominalmente outras duas pessoas, repito, provavelmente em razão da importância que estes tinham dentro do cristianismo naquele período do primeiro século, em especial na Ásia e, por que não dizer de forma mais específica, na cidade de Éfeso. E estes estavam não só se desviando, mas desviando outros. E é dentro desse cenário que Timóteo está inserido. Veja que era bem desafiador. Por esta razão, é destacada para nós a necessidade de Timóteo ser fortalecido pela graça, para não se deixar ser levado pelas próprias fragilidades e a realidade na qual ele está inserido. Veja que, a princípio, na introdução desta reflexão, mencionamos algumas limitações pessoais do próprio Timóteo. E em razão da sua fragilidade física, por exemplo, em 1 Timóteo 5:23, em relação à sua limitação de saúde, a graça de Deus era necessária para que ele pudesse superar a sua fragilidade física. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, Paulo chega a testemunhar, mostrando a razão pela qual ele permanece firme, não desfalecendo, pois diz a expressão bíblica: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Veja que ele destaca que o homem exterior, ele se corrompe, ele recebe influência, ele é alvo de muitas investidas, de dificuldades, de desgastes, os mais variados. A graça de Deus, portanto, é necessária para que possamos estar fortalecidos a despeito da fragilidade física. Também podemos aqui destacar de que a graça, o fortalecer-se na graça, ou estar fortalecido na graça de Cristo Jesus, é necessário em razão não só pela fragilidade física, o que já mencionamos, como também da fragilidade espiritual que Timóteo estava tendo. Se você está com a sua Bíblia aberta, veja aí, por favor, 2 Timóteo, capítulo 1, e leia conosco o versículo 7 e o versículo de número 8. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 7 e 8, nos diz assim a palavra de Deus: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E o versículo 8 segue dizendo: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Repetindo a referência, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Perceba que nenhuma exortação na Bíblia é sem propósito. Se Paulo menciona que Deus não nos deu o espírito de temor, no caso aqui, Paulo assim se direciona a Timóteo, é porque ele está sendo direcionado pelo Espírito Santo para combater um sentimento que, por certo, estava vindo no coração de Timóteo, sentimento de receio, de temor. E observe que isso ainda é mais evidenciado no versículo 8, quando Paulo diz: não te envergonhes do Evangelho, nem de mim. Veja que estava tendo um misto de sentimento. Muito provavelmente, estas dificuldades externas e internas estavam trazendo dificuldades para a vida espiritual de Timóteo, a ponto de suas bases serem atingidas. Talvez as colunas da sua vida espiritual estavam trêmulas em razão de tanto embate que ele estava vivenciando. Imagine, para um jovem, não é, iniciando a sua carreira ministerial, desenvolvendo uma atividade para o reino, tendo a responsabilidade de representar o seu pastor naquela cidade, por certo, o medo, o receio, talvez de não corresponder, de talvez incorrer nas mesmas falhas de pessoas que antes eram referenciais, mas agora tinham deixado a desejar em razão de seu comportamento inadequado. O certo é que Paulo orienta Timóteo a se fortalecer na graça a despeito das suas dificuldades internas. A graça de Deus, ela supre as nossas necessidades. O Espírito Santo de Deus nos fortalece nesses momentos e é importante fazermos menção disto, para que possamos vencer toda e quaisquer dificuldades. Por essa razão, Paulo diz: fortalecei-vos na graça de Cristo Jesus.
Seguindo para o término desta reflexão, observe que, além de fragilidade interna, conforme já mencionamos, já que é comum a todo crente passar por lutas, por dificuldades, por mais espiritual que alguém seja, por mais que alguém desfrute de uma comunhão estreita com o Senhor, mas todos nós temos os pés de barro. Eu vou repetir isto, porque às vezes há pessoas que pensam que o homem de Deus, a mulher de Deus, ela não possui, ou ele não possui suas fragilidades. Quando eu digo fragilidades, não estou falando de erros morais, ainda que todos nós podemos ser factíveis a falhar. Mas estou mencionando das fragilidades, das limitações, dos sentimentos, não é? Da turbulência que vem contra o corpo, contra a mente. Isso é comum a todo servo de Deus. Mas a graça, ela se manifesta em nossas vidas para que possamos superar e vencer toda e qualquer dificuldade. Observe em Hebreus 4:15, em que nós podemos nos confortar em lembrar de que nós temos um sacerdote, Cristo Jesus, que ele se compadece das nossas fraquezas, ele entende, ele sabe da realidade, ele conhece as nossas limitações. É por isso que não nos ignora, não fica satisfeito em expor as nossas fragilidades. Pelo contrário, ele sabe o quão difíceis são todas estas lutas travadas e a ele nós podemos recorrer. A Bíblia nos diz, de forma específica, que no primeiro capítulo, Paulo faz menção pesarosa destas pessoas que haviam dado as costas, tanto para ele como para as verdades essenciais do Evangelho. Em razão deste afastamento, é perceptível a fala de Paulo em um tom pesaroso. Observe, portanto, que, em razão desta realidade, Paulo insiste com Timóteo para que ele se mantenha firme e não se permita deserdar como estes haviam deserdado. E, para tanto, Paulo ordena, como um comandante que está à frente do seu exército, da sua tropa, mostrando de que este soldado não pode retroceder. E para permanecer firme, ele precisa estar revestido da graça de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo: não te importes com o que as outras pessoas possam estar pensando, dizendo ou fazendo. Não te importes com a fraqueza, com a tua timidez, que talvez estejas sentindo no teu coração todos estes bombardeios. Quanto a ti, meu filho Timóteo, seja forte, se fortaleça, siga firme. E essa exigência que Paulo fez a Timóteo ecoa aos nossos corações, como sendo o Espírito Santo também nos dizendo: siga firme. Só que para seguirmos firmes não é pela nossa própria competência. Daí o apóstolo dizer ao seu filho na fé, chamado Timóteo: fortifica-te na graça. Não é te fortalece baseado na tua própria competência, no teu intelectualismo. Por isso que Paulo sempre dizia que a graça de Deus é a fonte da nossa subsistência, da nossa força. Em Efésios 6:10, Paulo repete esta orientação dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força do cristão não é proveniente dele mesmo, mas vem do alto. E apesar da fragilidade humana ser intrínseca ao homem, naturalmente, este pode contar com a força divina para se manter firme diante das adversidades. Diante disso, lembrando de que é possível nos fortalecermos na graça de Deus para estarmos de pé diante das adversidades, é um bom momento de estarmos nesse momento entrando na presença do Deus da graça, que está entronizado no trono da graça e tem graça sobre graça para dar a cada um de nós. Se você precisa, se você depende, se você necessita, oremos juntos neste momento e busquemos a graça de Deus. Pai querido, Deus de toda glória, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, pelo incentivo, pelas orientações, pela exortação, sabendo a cada um que ouviu a tua palavra das limitações, das dificuldades, e em razão deste reconhecimento, Senhor, queremos te pedir, nos fortalece pela tua graça, nos sustenta com as tuas mãos poderosas, aquele que fraqueja, aquele que está manquejando espiritualmente, que está desanimado em razão das dificuldades, de tanta turbulência, eventualmente alguém que está afastado, Senhor, dos caminhos do Senhor,
em razão de tantas lutas que enfrentou, olhou para onde não deveria olhar, foi, ó Deus, direcionado na contramão da tua vontade. Mas a tua graça, ela é salvadora, ela é regeneradora e ela é fortalecedora. Continua com as tuas mãos estendidas. Assim nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que bom contar com esta graça tão maravilhosa. Nós louvamos a Deus pela sua participação, pela sua audiência e convidamos a seguir sendo abençoado pela programação da Rede Brasil e lhe convidar até o próximo Fonte de Fé, se Deus assim nos permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre cada um de nós agora e para sempre. Amém.